Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar aí sobre a reunião do Casamento às Cegas 7 e também, né, algumas fofocas aí que estão rolando após esse reencontro. Eu demorei, mas eu voltei, hein? Roda a vinheta aí, produção! Pra começar, como a gente viu, né, apenas dois casais chegaram ao altar aí pra dizer sim, o Garrett e a Taylor, que já tava mais do que na cara, né, que os dois iam casar assim, e claro, também continuam juntos, e a Ashley e o Tyler, que eu fiquei surpreso, né, de terem casado e ainda estarem juntos depois de toda essa história dele aí ser pai. E sem dúvidas, essa foi uma das revelações mais chocantes da temporada, né, já que o Tyler aí é pai de 3 filhos, e ele diz que foi apenas doador de esperma para ajudar aí um casal de amigas, mas segundo uma das mães dessas crianças, ela disse aí que essa história não é bem assim, e que ele teria tido aí um envolvimento mais profundo com essa mulher. E apesar da reunião abrir espaço aí para que ele pudesse falar mais sobre essa história, o Tyler resolveu falar, mas não esclareceu tanto assim essa situação que é complicada, né? Ele se manteve fiel à narrativa, que foi apenas doador de esperma, enquanto a Ashley defendeu a privacidade dela, que sim, claro, é um direito dela também, mas eles estavam aí participando de um reality show, né? E todo mundo queria entender melhor essa história. Acho que eles deveriam também ter chamado uma das mães, né, ou ter entrevistado ela antes para também saber o lado dela, porque toda a história, né, tem dois lados e aí fica o que ela diz na internet com o que eles estão dizendo no programa. Mas os apresentadores, pelo jeito, também evitaram abordar toda essa controvérsia, né, e nem falaram sobre o que essa mãe aí, né, no caso a Bri Thomas, teria dito aí sobre os filhos do Tyler, onde ela alega que acabou sim rolando algo entre eles e que depois ele teria abandonado aí os filhos. A Ashley diz que sabia sim dos filhos do Tyler antes dele revelar no programa, e ficou ali, né, aquela sensação de meias verdades no ar, com eles dois não querendo falar, né, tanto assim sobre o assunto. E claro que cada um faz suas escolhas e a gente espera, né, que eles sejam felizes, tanto os filhos do Tyler como também o Tyler e a Ashley. Já o Garrett e a Taylor estavam lindíssimos na reunião, né? Só mostraram que combinam demais e que também tem uma super conexão. Inclusive, já estão aí quase comemorando 1 ano de casamento e eu acho, assim, que eles vão entrar aí pro hall de casais que vão ficar por muitos anos casados, viu? Já o ex-casal, o Léo e a Brittany, após ficarem noivos, não foram escolhidos, né, pra ir pro México e resolveram fazer uma viagem juntos pra Miami e acabaram se separando após isso. Segundo a produção, o reality show tinha apenas um orçamento aí limitado e só poderia acompanhar 5 casais após as cabines. E por causa disso, os produtores tiveram que escolher os relacionamentos aí mais autênticos, segundo, né, o produtor do programa, o Chris Collin. Mas, pelo que parece, a decisão de não levar a Brittany e o Léo vai mais além. Segundo informações da Vulture, os produtores do Casamento às Cegas tiveram conversas sobre os motivos reais para que o casal ficasse de fora do reality show. O Vulture conversou com os produtores e disse que eles chegaram à conclusão de que o Léo era egoísta e obcecado por dinheiro. O que deu pra perceber também, né, porque na maioria das conversas ele sempre tocava nesse assunto, né, e também sempre tava falando do Rolex dele, que ele ficava ali ostentando, né. Já sobre a Brittany, os produtores acharam que ela estava apenas seguindo com o processo e que ela tinha, assim, uma aversão óbvia pelo Léo, e ficou nítido, né, durante o face a face, que ela não tinha ali curtido muito ele, ela ficou parecendo uma estátua ali, um manequim nos braços dele. De acordo com a publicação da Vulture, a decisão foi baseada quase inteiramente aí na proposta e na filmagem da revelação durante ali o face a face que os produtores assistiram. Foi então decidido que a Brittany e o Léo eram os casais menos genuínos nos estágios finais aí das escolhas, né, e os produtores ficaram em dúvida entre a Brittany e o Léo ou a Hannah e o Nick e resolveram apostar neles. E vamos combinar também, né, que nem precisava aí dos dois, do Léo e da Brittany nessa reunião, já que ficou claro, né, que não rolou aí nenhum interesse genuíno. Um videozinho assim simples poderia mostrar a história deles e pronto, e só gastaram tempo aí com esses dois. Sendo que eles poderiam explorar mais outras histórias, né, dos casais ali que tiveram mais conflitos durante essa temporada. Falando em Nick e Hannah, rolou também uma reviravolta na história deles, né, e pelo que parece, o Nick também
também não é tão assim bonzinho como todo mundo achava, né? Já que surgiram algumas histórias que a gente não viu durante os episódios do Casamento às Cegas e que foram abordadas aí, né, na reunião. Primeiro, a Hannah diz que o Nick teria comparado ela com uma granada e chamado ela de feia pelas costas e também para os outros homens do elenco do Casamento às Cegas. Já o Nick insistiu que isso não era verdade, mesmo com o Stefan dizendo que ele teria sim falado alguma coisa, e com a Marisa também dizendo aí, né, que o Hanses teria falado algo que ouviu do Nick pra ela durante a reunião, né? Já em entrevista pra Vulture, o Nick diz que todos os caras estavam falando sobre as garotas no ônibus, né? Enquanto eles estavam voltando aí do México, e de alguma forma, né, só o nome dele é que foi jogado na roda. Ele diz que todos os caras disseram que a Hannah era um pouco assim menos atraente do que eles pensavam, e que isso não significava que ela não seja uma pessoa bonita. Nessa entrevista da Vulture, o Nick também admitiu ter tido uma conversa fora das câmeras com Hanses e que ele teria aí contado algumas coisas pra ele, mas não no sentido de falar mal da Hannah. O Nick diz que as conversas evoluíram para um telefone sem fio e que acabaram também mudando aí algumas palavras dessa conversa que eles dois tiveram. Teve também, né, uma história aí que a gente não viu no programa, mas a Hannah contou na reunião que o Nick teria recebido DMs de uma mulher pouco antes da reunião dessa 7ª temporada, né, do Casamento às Cegas, e essa mulher também teria entrado em contato com a Hannah dizendo que o Nick estaria tentando aí levá-la pra reunião, ou seja, como acompanhante, né? Mas segundo o Nick, em entrevista pra Vulture, sobre aí o que realmente aconteceu é que essa mulher é que tava se oferecendo pra ir com ele na reunião. E durante o reencontro, segundo ele, né, o Nick não teve chance de se defender, já que a Hannah levantou o dedo e também pediu, né, pra que ele ficasse quieto. Já a Hannah expôs aí, né, que achou uma espécie de diário com uma frase muito suspeita que ele havia escrito. Segundo ela, ele teria escrito ali que ele queria ser a pessoa mais famosa do Casamento às Cegas. E aí, ao encontrar esse diário com essa frase, ela questionou aí, né, os verdadeiros motivos do Nick pra entrar no programa. E ele recebeu sérias críticas, né, tanto da Hannah como também da Marissa e até da Alex, né? Ou seja, as meninas elas se uniram pra atacar o Nick. A defesa do Nick foi que ele havia escrito essa frase aí, né, do diário 3 meses antes, mesmo sem saber se iria ou não participar do reality, e que isso ali seria uma meta de 90 dias e coisas nesse sentido, né? Ainda assim, muita gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? E talvez o Nick não seja aquele cara bonzinho que a gente pensava, né? Será que ele tava ali com tudo premeditado pra ser aí mais uma subcelebridade, pra ficar famoso? Será que ele só foi participar do Casamento às Cegas pra ganhar ali uma fama na internet? Ou realmente ele escreveu essa meta e desejava ali um amor? Qual a sua opinião, hein? Já o Nick também resolveu criticar as mulheres da 7ª temporada, dizendo que elas se uniram na reunião contra os homens e que também não iria ali expor as sujeiras de ninguém durante a reunião, mesmo com a Hannah e a Marissa falando ali sobre a aparência dele, né, durante os episódios. Mas a Hannah também tem que ser estudada, né? Como eu disse, ela foi bem maldosa com o Nick e até com a Kate, né, que ela dizia que era a melhor amiga dela do mundo inteiro ali durante os episódios do Casamento às Cegas. E não é que sobrou até pra essa amiga dela, a Kate tava lá, né, no estúdio durante a reunião e ela disse que ainda era muito próxima da Hannah, mas eles assistiram ali um trecho, né, de uma discussão entre o Nick e a Hannah, onde ela diz com todas as letras que não confiava na Kate por ela ter conversado com o Nick, que na época era o noivo dela. Naquela cena de ciúme, né, que rola ali depois da festinha de elenco, né, dos noivos, e eu achei assim estranhíssimo, né, porque parece que a Hannah quer sempre jogar a culpa em alguém, nunca é ela que tá errada, né, não sei se vocês perceberam. Apesar que também na reunião ela começou a dizer que falava tudo o que pensava mesmo e sem medir as palavras e sai ofendendo assim as pessoas. Em uma entrevista para Us Weekly, a Hannah explicou que sentiu uma pressão para estar aí também na melhor forma, né, durante a reunião, e ela disse que não foi porque o Nick estaria lá no estúdio, e sim foi pensando nos fãs do Casamento às Cegas que iriam assistir o programa em casa. E ela contou que ficou nervosa durante meses pensando em qual roupa ela iria vestir para esse dia da gravação. E desde que a 7ª temporada do Casamento às Cegas estreou na Netflix, a Hannah vem recebendo também aí, né,
mensagens de ódio, pessoas comentando sobre o peso dela, sobre a aparência e também sobre a perda de peso dela, né? Que teve ali aquela diferença ali que a gente viu na reunião. E, gente, vamos parar de comentar sobre o corpo alheio, né? Vamos comentar sobre as atitudes das pessoas durante o reality show, né? Comentar sobre a aparência, tipo assim, tá fora de moda, né? Já a Marissa e o Hanses tiveram aí uma das separações mais dolorosas da temporada, né? Já que eles se separaram dias antes do casamento. A Marissa até chegou a ficar emocionada por ter que reviver o término de novo, né? Após um ano. E a mãe dela disse que o Hanses, que não tava lá pra juntar os pedaços da filha dela, deixou aí a Marissa quebrada, né? E ó, acabou com ele. Depois aí, né, que a temporada acaba, eles começam a dar várias entrevistas. A Marissa já deu várias declarações sobre o fim do relacionamento com o Hanses. E ele esteve no podcast no The View Files e explicou aí que não achava que a Marissa fosse uma pessoa terrível assim. Mas ele contou que na reunião começou a ver aí uma imagem mais ampla de quem verdadeiramente é a Marissa. Ele diz que tiveram conversas antes da reunião, nas quais ela prometeu que iria defendê-lo contra as perguntas desconfortáveis, né, que eles teriam que ouvir e responder. E segundo o Hanses, eles iriam cuidar ali um do outro, não iam se atacar, e pelo jeito o Hanses cumpriu com esse acordo, né, porque ele apenas levantou as mãos, se desculpou e disse que pra Marissa, né, que ele nunca teve a intenção, ele não queria ter ido no programa partir o coração de alguém, ou seja, né, ele não quis atacar a Marissa, mas pelo jeito tudo mudou durante a gravação da reunião e ele diz que a Marissa trocou de lado, já que ela não cumpriu com o acordo, que era não ficar se atacando, né? Segundo ele, a Marissa teria feito ele acreditar que ela tava do lado dele, mas em vez disso, ela partiu pra cima dele. No podcast, o Hanses foi questionado se eles tinham algum relacionamento, tipo uma amizade ou algo assim, e o Hanses disse que não. Falando em relacionamento, né, em uma postagem recente no Instagram, a Marissa também compartilhou um vídeo dela dançando com o novo namorado, em uma festa de Halloween. Ela fez a fila andar, tá? E a Marissa também, em entrevista aí pra um programa de TV, deu a entender que ela e a Hannah se desentenderam aí após a gravação do episódio da reunião. Pois é, vale lembrar, né, que a Marissa passou boa parte da reunião defendendo a Hannah, né, contra os supostos comentários que o Nick teria feito, né, sobre a aparência dela pelas costas. Defendeu super a amiga e depois, pelo jeito, brigaram. Na reunião, elas deram a entender que eram amigas e nessa entrevista a Marissa disse que elas não eram melhores amigas, mas estavam aí trabalhando nisso. A Marissa também não entrou em detalhes se rolou ali alguma briga entre as duas, se alguma disse alguma coisa ali que a outra não gostou, ela não falou muito sobre isso, mas disse aí que não são mais melhores amigas não. E eu jurava assim, né, que elas eram amigas, até por conta do comportamento durante a reunião. Mas pelo jeito a Marissa, que tava ajudando a Hannah, né, a atacar o Nick, pelo jeito também criou uma amizade com ele, e eles até gravaram um vídeo juntos, onde ela diz que adora ele. Gente, como o mundo dá voltas, né? Vamos falar também, né, de Mônica e Stefan, que acabaram se separando depois que o Stefan, né, enviou ali mensagens de texto calientes pra outra mulher enquanto ele tava ali num exame de sono. O Stefan provou sim que fez o exame, mas segundo a Mônica, foi ali uma separação muito difícil. A gente não viu todo o começo do término, né? Mas o Stefan começou a postar fotos dele e da Mônica juntos, dando a entender que os dois eram ainda amigos depois de toda a separação. A Mônica diz que isso foi uma tentativa dele criar uma narrativa pra ele não sair assim como vilão, né? Ela diz que após o término, durante as gravações, os dois até saíram pra jantar e desde então se tratam assim cordialmente e que não são amigos. Na reunião, né, da 7ª temporada, lá do Casamento às Cegas, o Stefan falou pela primeira vez publicamente sobre essas mensagens e diz que ninguém quis ouvir ele desde que tudo aconteceu. Ai, pobrezinho, né? Ele não podia pegar ali o Instagram e falar sobre, gravar um vídeo, gravar um Reels, fazer uma live. Ninguém queria ouvir, né? E diz que teve um momento ali de fraqueza, em que alguém mandou uma mensagem falando sobre um problema cardíaco pra ele, e aí essas mensagens foram sendo trocadas a partir daí, e ele disse que ficou curioso quando a conversa foi para o tema de fetiches, e deu no que deu, né? Ou seja, veio aí a separação com a Mônica descobrindo tudo. A Vanessa chegou a questionar, né, o Stefan se ele ainda falava com essa mulher aí das
mensagens e ele disse que só falou com ela naquele dia e que não a conhecia pessoalmente. Mas aí, Dona Mônica, muito esperta, tava ali prestando atenção na conversa e ela disse e afirmou, né, que as mensagens eram muito longas e também antigas, ou seja, o Stefan já falava com essa mulher aí há algum tempo. E aí ele admitiu, né, que conhecia essa mulher há anos e simplesmente não apagava as conversas. Ele disse também, né, que não falaria dessas mensagens por respeito a essa mulher com quem, né, ele teve aí ou tava nessa conversa. E na verdade, né, o Stefan tinha que o quê? Não expor a Mônica, né, já que ela era a noiva dele, ela que tava ali no reality show com ele, e não, né, querer defender essa mulher aí pelo jeito. Depois disso, ele acabou sentindo, né, todas as palavras da Mônica também, e disse que ninguém queria ouvir o lado dele da história e se recusou a falar mais aí sobre esse assunto. Ele parecia estar ali arrependido, mas ao mesmo tempo também estava irritado de ter que falar sobre esse assunto após quase um ano aí, né, durante a gravação da reunião. E a Mônica também, né, esteve no podcast Off the Vine e revelou que ela, obviamente, abriu ali a carta que o Stefan tinha escrito para os pais dela, antes que eles pudessem ler, né, para saber o que o Stefan iria dizer. Ao ler a carta, ela imediatamente soube que ele havia escrito algumas coisas ali, né, para que ele pudesse trazer à tona mais tarde, durante a reunião, né, como, né, ele mencionou sobre a carta, e a Mônica disse que isso foi tudo de caso pensado. Pelo que ela conseguia se lembrar, a carta tinha um pedido de desculpas por decepcionar a Mônica e também a família dela, e que eles pareciam pessoas maravilhosas, das quais, né, a Mônica falava muito. A carta também dizia que os pais do Stefan estavam ansiosos para conhecer a Mônica e a família dela também, né, e que ele teria estragado tudo. Nesse podcast, a Mônica também se lembrou de uma parte ali bem específica da carta que a deixou assim um pouco perplexa. O Stefan havia escrito o seguinte, ó: Senhora Davis, você parece uma pessoa maravilhosa porque a decoração da sua casa parece a decoração da minha mãe. Nossa, tava até querendo puxar o saco da mãe da Mônica. E aí a Mônica disse que ficou assim meio passada com esse trecho, né? A Mônica também revelou que tá de namorado novo. Ela contou que tá namorando com esse cara desde janeiro deste ano, mais ou menos ali 2 meses depois que ela se separou do Stefan. A Mônica não revelou o nome do novo namorado, mas disse que ele já é pai e que ele tem sido aí um parceiro, né, pra ela após ela aparecer nos episódios do Casamento às Cegas, e também que ele tava na gravação, né, na plateia aí, acompanhando tudo. E olha, o Stefan, né, que parecia assim um boy tão fofo, acabou sendo aí um boy lixo, né? Já entrou aí pra listinha de boy lixo do Casamento às Cegas. E a gente também, né, viu aí o Tim e a Alex trocando acusações durante a reunião, e horas antes da gravação, os dois também começaram a trocar ofensas na internet. Os dois tiveram também um rompimento bem rápido, né, durante o Casamento às Cegas, e o Tim saiu dizendo, né, que pra Alex, que nunca mais queria ver ela. Mas ele esteve postando aí vários stories no Instagram sobre essa situação deles, também postou print de conversa entre os dois, indireta, ela também postou muita coisa, ele postou até uma foto do rosto dele, parecendo assim confuso, uma legenda que parecia que tava dizendo da Alex, né, dizendo assim, ó: a cara que você faz assistindo um mentiroso mentir sobre mentir, mas apenas um de nós está tentando aí ser uma estrela do TikTok, ou seja, né, uma indireta ali pra Alex, porque, né, ela tá gravando ali vários vídeos pro TikTok, tirando sarro, assim, de algumas situações que ela viveu aí durante os episódios, durante o reality show, incluindo piadinhas sobre tirar aquele cochilo, assim, né? Já que em uma das brigas do casal foi justamente esse assunto aí que causou um alvoroço, porque ela queria tirar um cochilo enquanto os pais do Tim estavam ali visitando eles, né? O Tim também compartilhou no Insta que adora uma testa grande porque tem bastante espaço para birras. Será que ele tava alfinetando ela? Além disso, o Tim também compartilhou uma captura de tela de uma conversa que parece ter sido entre ele e a Alex, onde ele compartilhou a notícia de que a equipe da produção, né, estaria filmando na casa dele no dia seguinte, e nessas supostas mensagens, a Alex diz que vai jogar tudo dentro do armário e não vai abrir, ou seja, né, pra fingir que limpou tudo, que organizou, escondeu a bagunça de qualquer jeito, e esse, né, foi um dos grandes problemas aí
ali entre o Tim e a Alex, já que ele era super organizado e ela não, e essa falta de organização dela, né, deixava ali ele bastante irritado. O Tim diz que a Alex até fez ele mentir pra produção sobre a organização do apartamento, mas não deu muito detalhe, assim, sobre o que era essa história. E como eu disse, a Alex e o Tim trocaram várias ofensas, né, durante a reunião. Um não deixava o outro falar, e o Nick e a Vanessa, né, até recomendaram que eles tivessem uma conversa ali no privado, depois que a reunião terminasse, pra tentar se acertar. Mas eu acho que não rolou e também não vai rolar essa conversa, porque assim, gente, os dois se odeiam. E antes de terminar esse vídeo, eu queria agradecer aí a todo mundo, né, que mandou mensagem, tanto aqui no canal, como também lá no Instagram, por causa desse meu sumiço aí. Eu tinha tirado um tempo pra focar em outros projetos, né? Eu tenho outro canal aqui também no YouTube, e aí eu tava mais focado naquele canal, mas eu tô de volta, tá? Inclusive, eu vou acabar de assistir os novos episódios do Casamento às Cegas Habib, e também tô começando a acompanhar o Casamento às Cegas Argentina pra gravar vídeo, e vou ir postando aqui nesse canal, tá bom? E agora, eu quero saber de você, o que você achou dessa reunião? Foi boa? Foi ruim? Gostou das tretas? Acertou aí os casais que realmente casaram? Alguém te surpreendeu? Vamos fofocar juntos aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!